Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Que bom que nós estamos aqui, mais do que nunca. Eu sou o professor Yuri Lima. Quero te convidar para, juntos e juntas, nesse componente de ensino religioso, refletirmos o seguinte objeto de conhecimento de hoje. Princípios e valores éticos. A ética e a moral, os conceitos, valores e contravalores. Então, pega a sua caneta, seu caderno e mais do que nunca, vamos que vamos juntos. Então, hoje nossa aula é um aprofundamento de uma caminhada que já já estamos fazendo há um certo tempo. Na verdade, é revisitar os tópicos sobre ética e moral e pensar que tanto ética e moral tem tudo a ver com essa dimensão do quê? Da vida, do chão da nossa história. Mas, para a gente fazer essa introdução sobre a aula de hoje, eu gostaria que você olhasse com muita atenção o vídeo explicativo de hoje do Mestre das Religiões. E aí, pessoal, o Mestre das Religiões na área, para desmistificar uns conceitos que todo mundo precisa saber. No mundão em que vivemos, às vezes rolam umas tretas, né? Mas desde sempre a gente busca paz e convivência. E para isso, a gente tem a reflexão e as regras. Ética é reflexão, é tipo o detetive que pensa o que é certo, o que é errado. E moral são as regras que a galera já combinou que funcionam para viver bem. Moral vem primeiro, na prática. Ética é o depois, na cabeça. A moral te dá o manual, faça isso. A ética te faz pensar, qual é a melhor escolha aqui, usando os valores que eu já conheço? E nas religiões, a galera já sabe, 4 regras de ouro. 1. Preservar a vida. 2. Construir confiança e verdade. 3. Respeitar as diferenças. E 4. Não roubar o que não é seu. Simples assim, para um mundo melhor. Mas e hoje? Globalização, redes sociais, inteligência artificial. A ética e a moral são como um GPS que a gente precisa atualizar para não se perder. Temos que pensar em justiça, liberdade e até como a gente trata a natureza. É coisa séria. Então é isso, galera. Ética e moral não são chatas. Elas são a receita para viver bem, em harmonia, com respeito e muito amor. Pensem nisso. Então, vimos um pouco sobre a introdução da aula de hoje, né? A dimensão da ética e da moral, que esse tema tem tudo a ver com as escolhas de vida, o chão da nossa história. E mais do que nunca você, eu, cada um de nós somos convidados a aprofundar essas temáticas no chão da nossa caminhada. Vamos para a primeira cartela de hoje, então? Olha, pensa sobre que ética e moral são os pilares que sustentam a convivência humana. No terreno da imanência das relações humanas, presenciamos a necessidade de mediar conflitos. Então, para mediar conflitos, eventualmente, sempre, nós vamos estar utilizando a temática da ética e da moral. O ser humano, ao longo da história das diferentes culturas, ele sentiu a necessidade de proteger e preservar a vida e, ao mesmo tempo, garantir a dimensão da convivência humana, né? Uma convivência harmoniosa. E outra, os princípios contribuem para que a sociedade possa refletir e fazer eventuais mudanças na caminhada, né? Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que tanto essa reflexão da ética e da moral são reflexões que vão desembocar em 3 temáticas bem interessantes, né? A primeira temática que seria dos conflitos, né? A mediação dos conflitos humanos. A segunda temática que seria a dimensão da convivência.
convivência humana, como que essa convivência pode ser mais harmoniosa, e também ele contribui para o ser humano enfrentar as mudanças. Ok? Então são três temas que estão interligados com essa dimensão da ética e da moral. Ok? A dimensão de lidar com os conflitos, a dimensão de promover uma convivência sadia e, ao mesmo tempo, a dimensão de encarar as mudanças da vida. Como é que essas mudanças vão ser encaradas? E aqui nós poderíamos anotar dois conceitos básicos. Anota aí, rapidinho. Nós poderíamos resumir o seguinte, que a ética é a reflexão sobre o que é certo e errado. A ética como a reflexão sobre o que é certo e o que é errado na caminhada humana. E a moral como esse conjunto de normas que guiam o comportamento, né? Então, esse conjunto contextual de normas que vão sedimentar, que vão referenciar o comportamento, seria a moral. Então, nós podemos dizer o seguinte, que a ética é esse conjunto de valores morais, costumes e princípios que vão nortear a conduta humana, para que essa conduta você possa escolher o que é certo e o que é errado, né? E a moral ela surge antes da ética por meio do estabelecimento das normas, que promovem o bem para uma determinada comunidade humana, né? Nós poderíamos dizer que a moral é mais prática, no sentido de, olha, você tem que fazer isso, né? E a ética é reflexão, né? Então nós poderíamos dizer que, enquanto que a ética escolhe a melhor ação a ser feita, tendo como objeto para essa avaliação os valores morais e a situação prática, olha só. Então, a ética ela vai refletir, ela vai escolher com base nos valores morais, né? E também na situação prática. Isso, de certa forma, vai influenciar entre a pessoa escolher o certo ou o errado, ok? No dia a dia da vida. E aqui, a moral ela vai se referir ao corpo de valores constituídos, formados ao longo do tempo, dentro de uma determinada cultura. Olha só. Então, quando pensamos em moral, nós pensamos nos valores que estão embutidos, que são gestionados ao longo da vida, ao longo do tempo, dentro de uma determinada cultura. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que a moral ela é axiológica por conta dos valores, ela é temporal porque acontece no âmbito do tempo, mas também ela é contextual, porque dependendo do contexto, você vai ter valores e leis que são diferentes de uma comunidade para outra. De repente, o que vale para nós amazonenses pode não valer tanto para quem está em uma outra região do Brasil, ok? Então, é por isso que a gente coloca assim que a moral, ela tem essa dimensão do tempo, essa dimensão do espaço, mas também essa dimensão dos valores, da axiologia. Quando a gente pensar em axiologia, seria o quê? O campo de reflexão dos valores, axiologia, ok? E aqui a gente pode pensar também quais são as regras de ouro que nós temos para promover a ética nas religiões, né? A ética nas religiões, nas tradições religiosas, se constitui praticamente em 4 regras fundamentais. Lembra lá do vídeo? Ó, preservar a vida. Toda religião tem como princípio a preservação da vida. Construir uma relação social baseada na confiança, né, e na verdade. Ou seja, nenhuma relação, ela de certa forma, ela vai de certa forma perdurar se não tivesse esses âmbitos da confiança e da verdade. E respeitar as diferenças de gênero, homem e mulher, né? E ao mesmo tempo não roubar, não se apropriar dos bens alheios, ok? Então esses 4 elementos que são regras de ouro na ética das religiões, vão permear as diversas culturas religiosas pelo mundo afora,
ok? E quando nós pensamos nesses 4 elementos, nós pensamos também nos desafios éticos que as tradições religiosas se confrontam, que elas se debruçam ao longo do tempo. Para pensar aqui alguns desafios, né? Pensa que os principais desafios éticos para as religiões hoje, no tempo de hoje, olha só, enfrentando os dilemas éticos do mundo moderno, a ética moral como bases para uma convivência harmoniosa. Para pensar os desafios da globalização e da diversidade cultural, a promoção dos direitos humanos. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa pensar uma tecnologia e ética digital, né? Eu diria que uma ética tecnológica, uma ética digital, porque nem tudo que acontece nos meios digitais, eles são válidos. Às vezes tem gente que pensa que a internet é território sem lei, né? É terra de cowboy, mas não é desse jeito, viu? Também nós pensemos também nos desafios das questões ambientais, que mais do que hoje, com a crise climática, nós nos confrontamos também, né? Para pensar também a dimensão da bioética, das pesquisas científicas com seres humanos, com animais, com seres vivos. Também nós podemos pensar na dimensão da justiça social e econômica, né? Como é que, muitas das vezes, em países que têm injustiça social e econômica, as religiões se comportam. Também um outro desafio é a questão do extremismo, o extremismo religioso, a violência que acontece em países, tanto no Brasil quanto em outros países. A temática da liberdade religiosa, como existem lugares, teocracias aí pelo mundo afora, que a liberdade religiosa não é olhada com o devido respeito. Inclusive no Brasil, hoje, nós temos problemas sérios, principalmente com as religiões de matriz africana e também espiritualidades indígenas, que muitas das vezes não podem praticar sua religião por conta da falta de garantias da sua religião, né? Também nós temos a questão da dimensão da ética no consumo e no trabalho, o papel das mulheres na religião. Enfim, nós temos vários desafios éticos que estão no cerne das relações do mundo contemporâneo. Ok? E agora eu quero que você pense com muita atenção, mas professor, e como é que isso acontece na Amazônia? Sim, porque como é que as religiões, as tradições religiosas, as organizações de fé lidam com esses desafios éticos, com essa dimensão dos direitos humanos, com essa dimensão também dos posicionamentos a favor da vida? Agora nós tivemos há pouco tempo a COP30, né, que aconteceu em Belém do Pará, e tivemos um grande evento que foi o Tapiri Ecumênico Interreligioso, que fez com que várias tradições religiosas, organizações de povos originários se reunissem na Catedral Anglicana em Belém e, fruto de toda a reflexão que aconteceram entre tradições religiosas, comunidades de fé, coletivos sociais, desembocou na feitura, na confecção, na construção coletiva de um poderoso documento, que foi o documento da carta final desse evento do Tapiri Ecumênico e Interreligioso que aconteceu durante a COP30 em Belém do Pará. Dá uma olhada nesses destaques e no que esse documento contém, que vem também a confrontar os principais desafios éticos, tanto na Amazônia quanto no mundo, diante das comunidades religiosas. Aqui na Catedral Anglicana, no coração da COP30 em Belém, uma força gigante se reuniu. Somos organizações de fé, povos originários do Brasil, América Latina e Oceania, terreiros, quilombolas, mulheres, LGBTQIAPN+, e juventudes. Unidos no Tapiri Ecumênico, levantamos nossa voz para dizer chega. Vivemos uma emergência climática causada por um sistema que coloca o lucro acima da vida e explora a natureza. Isso tem nome: injustiça e racismo ambiental.
que atinge nossas comunidades com força total. Exigimos demarcação imediata das terras indígenas e titulação dos territórios quilombolas para garantir a vida. Queremos reforma agrária e dizemos não a projetos predatórios como o petróleo na foz do Amazonas. Isso não é transição, é destruição. Repudiamos o uso da fé para atacar direitos. Nossa aliança defende a diversidade e a justiça socioambiental. Assumimos o compromisso. Somos guardiãs e guardiões da casa comum. Que nossa fé seja semente de justiça e nossa ação, rios de esperança. Olha só, então, essa carta teve toda uma temática muito especial, porque discutiu temas atuais, urgentes, e com a presença de comunidades religiosas, tanto do Brasil quanto de vários lugares no mundo, durante a COP30 na cidade de Belém do Pará. Então, diante disso, eu gostaria de pensar o seguinte: o que faz com que comunidades religiosas, coletivos sociais se envolvam nessa discussão? Principalmente, existe uma discussão sobre a questão dos valores. Vamos agora pensar e olhar o conceito de valores. No campo da moral, valores são ideias, princípios ou conceitos que orientam a vida das pessoas em seus mais diferentes aspectos: profissional, familiar, religioso ou social. Muitas vezes, a religião apresenta-se como um dos principais transmissores de valores. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que essa dimensão principiológica, essa dimensão de referencial ético, está ligado com a dimensão dos valores. E aqui nós podemos pensar alguns exemplos de valores. Para pensar no valor da justiça. Ser justo, na verdade, ser uma presença justa na vida das pessoas. O valor da bondade. Ser bom não deveria ser uma exceção, deveria ser uma prática de vida constante. Para pensar também na importância da honestidade. As nossas relações deveriam ser relações cada vez mais próximas e que prezam pela honestidade. Também a dimensão da caridade, da solidariedade, que deve mover as pessoas, mover os povos. E também os valores como respeito. O que é o respeito? Quando a gente pensa em respeito, é uma resposta àquilo que a gente é provocado. E o respeito é no sentido de pensar aquele que é diferente de mim, aquele que pensa de maneira diferente, que se posiciona diferente de você, deve ser respeitado tanto quanto você. E a dimensão da paz. Esses são exemplos de valores que nós queremos colocar. Mas os valores estão ligados com princípios. E que são princípios? Os princípios são as bases sobre as quais a vida pessoal, profissional, coletiva e religiosa estão construídas. Olha só, então nós poderíamos dizer então o quê? Que o princípio é a base. Ok? Então, é essa base que vai ser construído a questão dos valores de vida pessoal, profissional, coletivo e religioso. É a partir dos princípios que algumas regras de convivência, tanto pessoal quanto interpessoal, são construídas em uma sociedade. Ok? Se lembra que quando pensamos na dimensão da ética, a ética ela versa por alguns pontos muito importantes, principalmente nessa ideia de uma boa convivência. Ok? E além da boa convivência, uma boa convivência que deve mediar eventuais conflitos e, ao mesmo tempo, deve mediar as mudanças do tempo e as mudanças sociais. Ok? E aqui nós podemos pensar alguns exemplos de princípios. Para pensar o respeito ao outro, ao próximo. A não violência, aqui a gente pode recordar Martin Luther King
Mahatma Gandhi, que foram lideranças, Martin Luther King foi uma liderança evangélica, pastor batista, que se posicionou pela não violência e também pela dimensão dos direitos civis dos cristãos negros, todos os negros nos Estados Unidos. E Mahatma Gandhi foi uma liderança religiosa do hindu que protestava contra a questão do Império Britânico com a não violência, né? Mas pensa também a questão de ajudar os necessitados, a prática de uma boa vizinhança, o respeitar a privacidade de outras pessoas, tudo isso são exemplos de princípios. E aqui nós vamos pensar a relação e diferença entre valores e princípios. Esses dois conceitos, em determinados contextos, podem se confundir ou mesmo ser usados como sinônimos. Seria interessante conhecermos também a diferença entre ambos os conceitos. E aqui vamos ver a diferença, vamos lá. Enquanto que valores são pessoais, subjetivos, podendo ou não estar em consonância com os princípios já são mais gerais, são universais. Eles vão existir quer você queira ou quer você não queira, porque ele tem, na verdade, uma ascendência, ele tem uma implicação mais geral, mais universal, mais comum a todas as pessoas. Os valores já podem ser tanto do âmbito pessoal quanto subjetivo, que podem ou não estarem concordando com a dimensão dos princípios. Ok? Então, é muito importante nós posicionarmos essas duas ideias. Tem um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que falava que todo ser humano deve obedecer a um imperativo categórico. Então, essa ideia de imperativo categórico, no fundo, é um pouco parecido com a ideia de princípio, porque o imperativo categórico no sentido de você fazer o bem de maneira universal, de maneira irrestrita e que vale em qualquer momento e qualquer lugar no mundo, ok? E aqui nós podemos fazer a relação entre religião, valores e princípios. Como foi dito anteriormente, a religião é uma das principais transmissoras de valores e princípios de uma pessoa. A religião, principalmente por meio dos líderes religiosos, atua diretamente na formação do caráter, na índole e na pessoa do ser humano, na personalidade do ser humano. Né? E aqui nós poderíamos dizer que há segmentos religiosos que se dedicam boa parte de seu corpo doutrinal a refletir acerca da questão moral, dos valores, dos princípios para os seus adeptos. Né? E para pensar que os pregadores e líderes religiosos são os principais meios de propagação das ideias de valores e princípios das religiões. Então, nós podemos dizer que é a partir das lideranças religiosas que nós vamos ter uma melhor transmissão desses princípios e valores desse corpo doutrinário. Mas nós podemos pensar nos exemplos de contravalores. Quando nós falamos sobre valor, agora podemos falar sobre exemplos. Para pensar que diante da honestidade, o contravalor da honestidade é a corrupção. O contravalor da disciplina é a indisciplina. O contravalor do esforço, da labuta, é a preguiça. O contravalor do conhecimento é a ignorância, quando a pessoa não quer, né? O contravalor da verdade, da honestidade, é a mentira. O contravalor da independência, da autonomia, é a dependência. E o contravalor do cuidado com a vida é a destruição da natureza. Ou seja, os contravalores são muito práticos e existem no mundo da vida. Né? Para pensar como é que esses contravalores acontecem na dimensão religiosa. Às vezes a interpretação equivocada de uma doutrina, de uma mensagem, de um ensinamento religioso, pode levar pessoas a uma determinada religião e pode acontecer de desabraçarem contravalores. Pode acontecer da pessoa, né? Essa pessoa pode ser considerada a causa de algumas divisões dentro de uma mesma religião e também pode ser considerada a causa de alguns fundamentalismos religiosos. Né? E aqui eu posso parar para pensar em contravalores que causam um prejuízo enorme na sociedade. Por exemplo,
quando pensamos no contravalor da intolerância religiosa, na discriminação de pessoas que são de minorias religiosas em detrimento de maiorias religiosas, né? Por exemplo, no Brasil hoje, eu já falei para vocês que as comunidades de matriz africana, as comunidades de espiritualidade indígena são as mais discriminadas, são as mais vilipendiadas por certas maiorias religiosas, por certas comunidades religiosas que se dizem cristãos, mas que vitimizam essas comunidades religiosas, que não deveria ser assim, inclusive, porque a nossa Constituição Federal, ela garante o livre direito de exercício de religião em qualquer lugar do Brasil, tá bom? E para pensar nas violências religiosas que acontecem no dia a dia da vida, né? E aqui nós podemos também pensar no discurso de ódio em ambientes religiosos. Isso aqui é muito sério, porque, por exemplo, já aconteceram situações como na Argentina ou na Austrália, que comunidades judaicas foram perseguidas, inclusive foram vítimas de situações de violência por conta da sua opção religiosa, né? Agressões físicas e verbais motivadas por discursos de ódio dentro das religiões, desinformação religiosa. Quantas vezes as pessoas às vezes usam fake news para violentar, para desrespeitar outras religiões, né? Pensar também, às vezes, o discurso religioso sendo usado a favor da destruição da natureza, da criação de Deus. Quantas das vezes a pessoa fala, olha, você tem que ser uma pessoa abençoada, então você pode pegar, desmatar à vontade, porque você vai ter dinheiro e vai ser uma pessoa abençoada. Que é o discurso que muitas das vezes a teologia da prosperidade usa em muitos ambientes, né? Então, e aí subjuga a questão da natureza como obra de Deus e olha para aquilo como um mero objeto. E aqui nós poderíamos pensar a importância do ser humano como mordomo da natureza, como aquele que cuida dessa casa comum, que é a natureza. Ainda mais nós que estamos aqui no meio da Amazônia. Aí na comunidade que você está aí, né, que você vive, é mais do que nunca necessário o cuidado com a natureza, com a água, com os elementos que, de certa forma, nós usamos para a sobrevivência tanto da comunidade quanto de todo o nosso ecossistema amazônico, né? Então, gente, nós viemos até aqui, fizemos passos bem interessantes sobre ética e moral, falamos também sobre a regra de ouro nas religiões, falamos também sobre a dimensão das religiões e a sua responsabilidade em relação aos direitos humanos e, por fim, demos um passo muito interessante sobre essa relação entre valores, princípios e contravalores. E como é que isso, de certa forma, desemboca, tem tudo a ver com você, comigo, com cada um de nós nas nossas escolhas da vida, né? Nas nossas escolhas pela nossa felicidade, pela nossa caminhada, uma escolha que, de certa forma, se preze pelo bem, não pelo mal. E o mal, muitas das vezes, pode acontecer quando nós nos omitimos de entender, de compreender e de nos posicionarmos. E aqui a gente relembra a carta que nós lemos hoje, na aula de hoje, que foi emitida no final do Tapiri Ecumênico Interreligioso, do compromisso com a vida e com as grandes pautas da humanidade que as comunidades religiosas assumiram a partir da COP30 em Belém do Pará. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui e vamos juntos construir de maneira muito sagaz e com muito afinco a dimensão da educação.